Sempre soube que morreria jovem. Quando você nasce durante um eclipse lunar com olhos que mudam de cor como as fases da lua, quando sua própria mãe recua ao te ver pela primeira vez, quando anciões sussurram profecias sombrias sobre seu nome, você aprende cedo que o mundo não foi feito para você. Mas descobrir que tenho apenas 7 dias antes que me executem, que a lua de sangue que se aproxima será testemunha da minha morte, isso eu não esperava. Meu nome é Elora. Tenho 22 anos. E aparentemente sou a destruição personificada esperando para acontecer. O cheiro de mofo e pedra úmida preenche meus pulmões enquanto pressiono meu rosto contra as barras de ferro da cela. Metal gelado morde minha pele, deixando marcas vermelhas que somem em segundos. Mais uma das minhas estranhezas que todos temem. Lá fora, através da pequena janela alta demais para alcançar, vejo a lua crescente brilhando inocentemente no céu de veludo negro. Em 7 noites, ela sangrará, e eu com ela. Ouço passos ecoando pelo corredor de pedra. Botas pesadas, várias delas, marchando com propósito militar. Meu coração dispara, batendo contra minhas costelas como pássaro enjaulado. Recuo para o canto mais escuro da cela, sabendo que é inútil, mas incapaz de resistir ao instinto. A luz de tochas se aproxima, dançando nas paredes úmidas, fazendo sombras grotescas se contorcerem. 3 guardas param diante da minha cela. Reconheço o do meio, Capitão Aldrich, que costumava me trazer pão extra quando era criança, antes de descobrirem o que eu era. Agora seus olhos evitam os meus, fixos em algum ponto acima da minha cabeça. O Rei Alfa chegou. Ele diz, voz tensa demais para ser natural. Está pronto para vê-la. Algo frio e afiado se enrosca no meu estômago. O Rei Alfa Theron Nightshade. Até em nossa vila remota, histórias sobre ele chegavam como veneno lento. Diziam que matou o próprio pai para tomar o trono, que nunca perdeu uma batalha, que seus inimigos preferiam a morte a enfrentá-lo vivo. E agora ele veio pessoalmente para me executar. As chaves tilintam enquanto Aldrich destrava a cela. O som metálico ecoa pela masmorra como sino de morte. Quando ele abre a porta, o rangido do metal enferrujado faz minha pele arrepiar. Mãos. Ele ordena. Estendo os pulsos, sentindo o peso familiar de algemas de ferro frio se fechando ao redor deles. Essas são diferentes das que uso normalmente, gravadas com runas antigas que queimam levemente contra minha pele. Runas de contenção, como se eu fosse perigosa, como se pudesse fazer algo além de morrer. Eles me conduzem através de corredores que conheço tão bem quanto minha própria respiração. Passei os últimos 5 anos nesta fortaleza, desde que a profecia foi redescoberta nos arquivos antigos. Herdeira lunar nascida no eclipse trará a queda quando a lua sangrar. 7 palavras que selaram meu destino antes mesmo de eu entendê-las. Subimos escadas de pedra, meus pés descalços silenciosos contra degraus gastos por séculos de uso. O ar fica menos rançoso, menos opressor. Janelas aparecem, mostrando o jardim interno onde costumava sentar quando ainda me permitiam luz do dia. As rosas que plantei ainda florescem lá, pétalas brancas luminosas sob o luar. Pergunto-me quem cuidará delas quando eu partir. Paramos diante de portas de carvalho maciço, tão altas que meu pescoço dói ao olhar para o topo. Entalhes elaborados cobrem a madeira escura. Lobos correndo sob luas cheias, batalhas antigas, reis de tempos esquecidos. 2 guardas as abrem com esforço visível, revelando o salão principal. Meus olhos precisam de segundos para se ajustar. Tochas nas paredes lançam luz dourada que dança nas colunas de mármore negro. O teto se perde nas sombras lá em cima, tão alto que parece tocar o céu. Mas não é a arquitetura que rouba meu fôlego. É ele. Theron Nightshade está de pé ao lado do trono de pedra negra, não sentado nele. É a primeira coisa que noto, que ele escolheu ficar de pé, como se o trono fosse apenas decoração. Ele é maior do que imaginei, mais largo de ombros, mais sólido. Veste armadura de couro negro trabalhada com detalhes em prata que capturam a luz das tochas. Cabelo escuro como asa de corvo cai até os ombros, emoldurando um rosto que parece esculpido em granito. Todo ângulos afiados, mandíbula forte, sobrancelhas marcadas. Mas são os olhos que me paralisam, dourados. Não o dourado suave do mel ou do trigo maduro,
mas o dourado feroz de chamas no coração de uma fornalha, e estão fixos em mim com intensidade que faz cada nervo do meu corpo acender em alerta. Ao redor dele, o conselho se reúne como corvos esperando carniça. Lord Castor com sua barba branca e olhos calculistas. Lady Morgana, cuja beleza fria esconde veneno. Lord Brennan, jovem demais para tanta crueldade em seu sorriso. E outros 10, todos vestidos em seus melhores trajes, todos me olhando como se eu fosse mancha em suas roupas finas. Majestade. Aldrich se curva profundamente, empurrando-me para a frente até eu cair de joelhos. A herdeira lunar, como ordenou. O silêncio que se segue é denso o suficiente para sufocar. Mantenho minha cabeça baixa, olhando para o chão de mármore polido, onde vejo meu próprio reflexo distorcido. Uma garota magra demais, cabelo castanho escuro caindo em ondas despenteadas, vestido de prisioneira cinza e rasgado. Patética. É isso que eles veem quando olham para mim. Levante a cabeça. A voz dele corta o ar como lâmina recém-afiada. Grave, controlada, carregando a autoridade que não admite desobediência. Não é pedido, é comando. Ergo meu rosto lentamente, forçando meus olhos a encontrarem os dele. A distância entre nós parece encolher quando nossos olhares se travam. Algo passa pelo rosto dele. Rápido demais para nomear, desaparecendo antes que eu possa interpretar. Surpresa, talvez, ou reconhecimento. Mas isso não faz sentido. Ele nunca me viu antes. Esta é a ameaça. Lord Castor cuspiu a palavra como se meu nome machucasse sua língua. Esta criatura que trará nossa ruína. Criatura. A palavra é familiar. Ouvi-a 1000 vezes direcionada a mim, mas vindo de seus lábios aristocráticos, ganha novo peso. Theron não desvia os olhos de mim. Esta é Elora. Ele diz meu nome como se provasse algo estranho e inesperado. Uma menina. Uma abominação. Lady Morgana se inclina para a frente, dedos longos e pálidos entrelaçados. Nascida sob eclipse, marcada pela lua, destinada a destruir tudo o que construímos. A profecia é clara, majestade. O Rei Alfa finalmente quebra nosso olhar, girando para encará-los. Li a profecia. Sua voz carrega nota de impaciência que me surpreende. Herdeira lunar trará a queda quando a lua sangrar. Interpretação bastante vaga para justificar a execução. Vaga? Lord Brennan salta de sua cadeira. Majestade, os textos antigos são explícitos. Ela é a destruição esperando para acontecer. Em 7 dias, a lua de sangue nascerá. Devemos agir antes disso. E se estivermos errados? Theron pergunta, tão calmamente que o salão inteiro congela. E se matar uma menina inocente trouxer exatamente a ruína que buscamos evitar? Meu coração tropeça sobre essa possibilidade. Alguém questionando. Alguém hesitando. Em 5 anos de prisão, ninguém jamais sugeriu que talvez, apenas talvez, a profecia pudesse estar errada. Ela não é inocente. Castor bate a bengala contra o chão. Seu nascimento foi marcado por presságios. Animais fugiram. Plantações murcharam. A própria lua escureceu. Nasci durante um eclipse. Minha voz sai rouca de desuso, surpreendendo a todos, incluindo a mim mesma. Eclipses são fenômenos naturais, não maldições divinas. Silêncio. Morgana sibila. Você não tem permissão para falar. Mas Theron levanta a mão, silenciando-a. Continue. Engulo em seco, provando metal e medo. Eclipses acontecem em ciclos previsíveis. Nasci durante um deles por coincidência, não design divino. Quanto aos animais e plantações, houve seca naquele ano. Registros históricos confirmam. Meus olhos encontram os dele novamente. Correlação não é causalidade. Por um momento infinitesimal, algo que poderia ser respeito brilha naqueles olhos dourados. Você lê os registros históricos quando me permitem acesso à biblioteca. Respondo, sentindo ousadia crescer em meu peito, antes de decidirem que livros eram perigosos demais para a abominação tocar. Theron vira para o conselho. Ela levanta um ponto válido. Com todo respeito, majestade. Brennan avança, rosto vermelho de indignação. Não podemos arriscar nosso reino inteiro baseados em lógica de uma prisioneira. A profecia foi escrita por oráculos que nunca erraram.
Oráculos são humanos. Teron contra-argumenta. Humanos erram. A tensão no salão aumenta até o ponto de ruptura. Posso sentir cheiro de suor nervoso misturado com perfumes caros. Vejo mãos apertando braços de cadeiras, mandíbulas tensas, olhares trocados. O conselho não esperava resistência. Esperavam que o rei Alfa cumprisse ordens sem questionar. Majestade. Morgana se levanta, voz suave como seda e perigosa como serpente. Entendemos sua hesitação. Ninguém deseja sangue inocente em suas mãos. Mas considere o que está em jogo. Milhares de vidas, famílias inteiras, crianças. Podemos realmente arriscar tudo por dúvida filosófica? Ela é mestre em manipulação. Consigo ver isso claramente mesmo através da minha própria ansiedade. A forma como escolhe palavras, como pinta Teron em canto, onde compaixão parece egoísmo. Não estou sugerindo libertá-la. Teron diz finalmente. Estou sugerindo que temos 7 dias para investigar mais profundamente. Examinar os textos originais. Consultar estudiosos. Garantir que nossa interpretação está correta antes de agir irreversivelmente. Castor tosse, um som áspero que ecoa pelas paredes de pedra. E se em 7 dias descobrirmos que estávamos certos o tempo todo, teremos desperdiçado nossa janela de ação. A lua sangrará e será tarde demais. Então, em 7 dias, eu mesmo a executarei. Teron fala com tal finalidade que gelo corre pelas minhas veias. Mas não hoje. Não baseado em medo e profecia mal compreendida. Ele olha para mim novamente. E desta vez não vejo compaixão em seu rosto. Vejo determinação fria. Vejo um homem que tomou decisão e não será movido. Leve-a de volta às celas. Mas melhore suas acomodações. Ela terá quarto apropriado, refeições decentes, acesso à biblioteca. Se vamos matá-la, será com certeza, não com covardia. Meu coração bate tão alto que tenho certeza que todos podem ouvi-lo. 7 dias. Ganhei 7 dias de vida que não tinha minutos atrás. 7 dias para provar que não sou a destruição personificada. 7 dias para descobrir a verdade sobre uma profecia que me condenou antes mesmo do meu primeiro suspiro. Os guardas me levantam pelos cotovelos. Sinto as pernas trêmulas, mal me sustentando. Enquanto me viram para sair, ouço Morgana sussurrar alto o suficiente para todos ouvirem. 7 dias para se apegar a ela, majestade. Muito perigoso para um rei que precisa fazer escolhas difíceis. Não me apego. Teron responde, voz cortante como vidro quebrado. Busco verdade. Algo que este conselho deveria valorizar mais do que medo. É a última coisa que ouço antes das portas se fecharem atrás de mim, cortando o salão dourado e me devolvendo aos corredores de pedra. Mas enquanto Aldrich me conduz de volta, não vamos para a masmorra. Subimos mais escadas. Entramos em alas que nunca vi antes. Paramos diante de uma porta de madeira simples, mas bem cuidada. Aldrich a abre, revelando um quarto pequeno, mas limpo. Há uma cama de verdade com lençóis frescos. Uma janela com vista para as montanhas distantes. Uma escrivaninha com vela e pergaminho. Livros empilhados no canto, suas acomodações. Aldrich remove minhas algemas, evitando meu olhar. Comida será trazida em breve. Ele sai rapidamente, trancando a porta atrás de si. Fico parada no centro do quarto, girando lentamente, tentando processar esta reviravolta impossível. Esta manhã acordei esperando morrer hoje. Agora estou em quarto com cama de verdade e livros. Aproximo-me da janela, pressionando minha testa contra o vidro frio. Lá fora, a lua crescente brilha serena. Em 7 noites, ela sangrará vermelho como rubi. E se até lá eu não provar minha inocência, o rei Alfa cumprirá sua promessa. Ele mesmo me executará. Por algum motivo, essa certeza não me aterroriza tanto quanto deveria. Há algo na forma como ele me olhou, na forma como questionou o conselho, na forma como disse meu nome, como se eu fosse pessoa, não profecia, como se minha vida valesse mais do que interpretação antiga em pergaminho amarelado. 7 dias. Pressiono minha mão contra o vidro, observando minha palma empalidecer com a pressão. 7 dias para descobrir por que nasci sob eclipse. 7 dias para entender estes olhos que mudam com a lua. 7 dias para provar que não sou a destruição que todos temem. E talvez, apenas talvez, 7 dias para entender por que, quando os olhos dourados do rei Alfa encontraram os meus,
Algo em meu peito reconheceu algo no dele. Algo que a profecia nunca mencionou. Acordo com luz do sol queimando meus olhos. Leva segundos desorientados para lembrar onde estou. Não na cela escura, mas no quarto com janela de verdade. Sento-me bruscamente, coração acelerado, esperando que ontem tenha sido sonho cruel. Mas não. A cama macia sob mim é real. O cheiro de pinho fresco entrando pela janela é real. Os livros empilhados no canto são gloriosamente, impossivelmente reais. Bato de leve na porta me faz saltar. Uma jovem serva entra carregando bandeja de café da manhã. Ela não pode ter mais que 16 anos. Cabelo loiro preso em trança apertada, olhos cinza enormes em rosto delicado. Coloca a bandeja na escrivaninha com mãos trêmulas, derramando um pouco de chá. Desculpe, ela sussurra, limpando rapidamente. Eu nunca servi a herdeira lunar antes. Não sou herdeira de nada, digo gentilmente, tentando não assustá-la mais. Apenas Elora. Ela me olha de relance, curiosidade brevemente superando o medo. Seus olhos são como dizem, mudam de cor. Toco meu próprio rosto inconscientemente. Hoje provavelmente estão acobreados. É o que acontece quando a lua está crescendo. Amanhã serão mais dourados. Na lua cheia, ficam prateados como a própria lua. E quando não há lua no céu, ficam quase negros. Assusta as pessoas. Admito, mas não consigo controlar. Ela hesita, então pergunta em voz ainda mais baixa. Verdade que você pode ver o futuro? Não. Respondo honestamente. Se pudesse, teria visto tudo isso chegando e fugido há muito tempo. Um sorriso minúsculo toca seus lábios antes de desaparecer. Ela faz reverência rápida e praticamente corre para fora. Suspiro, aproximando-me da bandeja. Pão fresco ainda quente, queijo, frutas, ovos cozidos, chá perfumado com ervas. É mais comida do que via em uma semana na masmorra. Como devagar, saboreando cada mordida. Através da janela, observo o pátio de treinamento onde guerreiros praticam. Suas espadas cantam ao se encontrarem. Som metálico flutuando no ar da manhã. Identifico Teron imediatamente mesmo à distância. Ele se move diferente dos outros, com economia de movimento que fala de anos de prática. Ele luta contra 3 oponentes simultaneamente e ainda parece entediado. Estou tão absorta assistindo que quase não ouço a porta se abrindo novamente. Viro-me esperando a serva nervosa, mas é o próprio Teron que entra, fechando a porta atrás de si. Meu corpo reage antes da minha mente. Recuo até bater contra a parede, pulso disparando. Ele está ainda maior neste espaço pequeno, preenchendo o quarto com sua presença. Removeu a armadura, vestindo apenas túnica simples de linho negro e calças. Gotas de suor brilham em sua testa. Ele deve ter vindo direto do treino. Não vim te machucar, ele diz, ficando parado perto da porta. Vim falar. Sobre minha execução? As palavras saem mais afiadas do que pretendia. Quer discutir método preferido? Decapitação é rápida. Fogueira é tradicional para abominações. Seus olhos estreitam. Sente-se. Não é pedido. Permaneço de pé, coluna contra a pedra fria, queixo erguido. Prefiro ficar de pé para receber más notícias. Algo que poderia ser divertimento passa pelo rosto dele. Teimosa. Sobrevivente. Corrijo. Há diferença. Ele cruza os braços sobre o peito largo. Passei a noite lendo sobre você. Seu nascimento. Os presságios. A profecia. Quero ouvir sua versão. Minha versão. Solto riso sem humor. Nasci. Minha mãe gritou quando me viu. Anciões declararam-me amaldiçoada. Passei infância sendo evitada como praga. Aos 17, quando a profecia foi redescoberta, fui presa. 5 anos depois, aqui estamos. Resumo adequado? Seus olhos não deixam meu rosto. Por que seus olhos mudam? Não sei. Sempre fizeram isso. Acompanham as fases da lua. E os animais? Os registros dizem que lobos uivaram a noite inteira do seu nascimento. Gado se recusou a pastar perto da casa de sua família. Talvez os animais sejam mais sábios que humanos. Talvez sintam algo que não entendemos ainda. Algo perigoso. Ele dá um passo mais perto. Algo diferente. Mantenho minha posição mesmo quando cada instinto grita para recuar. Diferente não é automaticamente perigoso. Mas pode ser. Sim, concordo. Encontrando seus olhos. Pode ser. Assim como reis que matam pais.
assim como conselhos que executam meninas baseados em medo. Perigo vem em muitas formas, majestade. Nem todas são tão óbvias quanto você teme. Silêncio denso cai entre nós. Ele me estuda com intensidade que faz minha pele formigar. Então, para minha completa surpresa, ele sorri. Não é sorriso alegre. É pequeno, quase relutante, como se arrancado dele contra sua vontade. Você não tem medo de mim. Deveria? Pergunto. A maioria tem. A maioria não está esperando morrer em 6 dias. Faz maravilhas pela perspectiva. Ele move-se para a janela, olhando para onde eu observava os guerreiros momentos atrás. Não precisa morrer. Meu coração pula. Como não? Me ajude a entender. Ele se vira para me encarar. Me ajude a descobrir a verdade sobre a profecia, sobre você, sobre o que realmente acontecerá quando a lua sangrar. E se a verdade for que sou exatamente o que todos temem, então pelo menos morreremos sabendo. Ele diz simplesmente. Mas suspeito que há mais nesta história do que medo antigo e palavras vagas. Por quê? Dou passo em direção a ele, curiosidade superando cautela. Por que você duvida quando todos os outros têm tanta certeza? Ele hesita, e por momento vislumbro algo por baixo da máscara régia, algo que parece solitário. Porque já vi medo transformar boas pessoas em monstros. Vi certeza levar a atrocidades que assombram por gerações. E porque quando olhei para você ontem, não vi destruição. Vi menina que lê registros históricos e argumenta com lógica mesmo de joelhos. Talvez você veja errado. Talvez. Ele concorda. Mas tenho 6 dias para descobrir. E você tem 6 dias para provar que seu nascimento foi acidente cósmico, não presságio divino. Como se prova negativa? Frustração vazou na minha voz. Como se prova que não sou algo que todos acreditam que sou? Começamos pela profecia em si. Ele caminha até a porta, abrindo-a. Venha comigo. Para onde? A Biblioteca Real. Se vamos desafiar textos antigos, primeiro precisamos lê-los corretamente. Hesito. Não é truque? Não vai me levar para algum calabouço mais profundo? Se quisesse te machucar, Elora, não precisaria de truques. Ele espera, mão na porta. Mas não quero. Quero respostas. E suspeito que você também. Ele tem razão. Passei 5 anos em cela querendo entender por que nasci amaldiçoada. Por que a lua me marcou? Por que minha própria existência aterroriza pessoas? Se há chance, qualquer chance de descobrir a verdade, preciso agarrá-la. Mesmo que venha de rei que prometeu me executar se falharmos. Endireito meus ombros e caminho até a porta. Ele se afasta para me deixar passar, mas o espaço é estreito. Por momento estamos a centímetros um do outro. Posso sentir calor radiando dele, cheiro de suor limpo e couro misturado com algo mais selvagem, mais primitivo. Pinho e terra molhada e algo indefinível que faz algo profundo em meu peito se apertar. Nossos olhos se encontram. Os deles são dourados como chamas. Os meus devem estar acobreados agora, refletindo a lua crescente que governa meus humores. Por batida de coração, nenhum de nós se move. Então ele recua, quebrando o momento. A biblioteca fica no Torre Leste. Sigo-o através de corredores que vou memorizando. Guardas nos observam passar, surpresa evidente em seus rostos ao verem o rei caminhando ao lado da prisioneira como iguais. Servos se afastam, fazendo sinal de proteção quando passo. Uma mulher mais velha cospe no chão atrás de mim. Theron para tão abruptamente que quase bato nele. Vira-se para a mulher com expressão gélida. Lady Sibyl, tenho certeza que não acabou de desrespeitar um convidado sob minha proteção. A mulher empalidece. Majestade, eu apenas... Está dispensada de suas funções até aprender hospitalidade básica. Ele fala com frieza que faz até eu arrepiar. Retire-se. Ela sai praticamente correndo. Theron retoma nosso caminho como se nada tivesse acontecido. Mas noto tensão nova em seus ombros. Não precisava fazer isso. Digo baixinho. Estou acostumada. Ele para novamente, virando-se para me encarar. Não deveria estar. Ninguém deveria estar acostumado a ser tratado como menos que humano. Sou menos que humano. Lembro-o. Nem posso me transformar. Não tenho lobo. Seus olhos me varrem com intensidade nova. Não tem? Ou nunca precisou? Antes que eu possa perguntar o que significa,
Chegamos a portas duplas gravadas com estrelas e luas. Ele as empurra, revelando o lugar mais lindo que já vi. A Biblioteca Real se estende por 3 andares, prateleiras de carvalho escuro subindo até teto pintado como céu noturno. Escadas espirais conectam níveis. Mesas de leitura ficam estrategicamente posicionadas sob janelas altas que derramam luz solar em feixes dourados. O ar cheira a pergaminho antigo, couro e conhecimento acumulado de séculos. Minhas mãos tremem enquanto toco a prateleira mais próxima. Tantos livros. Anos na prisão, tive acesso a talvez dúzia de textos, todos censurados. Aqui deve haver milhares. Os textos proféticos ficam na seção restrita. Theron aponta para a escada no fundo. Venha. Subimos até o 3º andar, onde luz é mais fraca, ar mais frio. Ele remove uma chave de corrente em seu pescoço, destravando porta de ferro marcada com símbolos de advertência. Dentro, pergaminhos e livros antigos descansam em prateleiras protegidas por vidro. Ele remove um tomo particularmente velho, páginas tão frágeis que se desintegram nas bordas. Aqui, a profecia original. Aproximamo-nos de mesa de leitura. Ele abre o livro com cuidado reverente, folheando até encontrar página marcada com fita vermelha desbotada. A escrita é antiga, quase ilegível, em dialeto que só parcialmente reconheço. Pode ler isso? Pergunto. Alguma coisa. Ele passa dedo pelas linhas. Aqui está a parte sobre herdeira lunar, mas a tradução que todos conhecem... Ele franze a testa. Está simplificada demais. O que realmente diz? Ele se inclina mais perto, estudando as palavras cuidadosamente. Quando criança marcada pela lua e eclipse nascer, o mundo como conhecemos cairá. Mas então aqui, ele aponta. Esta palavra que traduzem como destruição pode significar destruição, ou transformação, ou renascimento. Antiga língua é contextual. Meu pulso acelera. Então a profecia pode não ser sobre fim do mundo? Ou pode ser sobre fim de um mundo e começo de outro? Ele se endireita, olhando para mim. Qual seu dom, Elora? Não tenho dom. Todos deixaram isso claro. Você tem algo. Ele insiste. Olhos que mudam. Animais que reagem a você. Nascimento marcado por sinais cósmicos. A lua não marca pessoas sem razão. Se tenho dom, não sei usá-lo. Frustração queima minha garganta. Passei 22 anos esperando por algum poder se manifestar. Alguma habilidade que justificasse todo esse medo. Nada aconteceu. Ou você nunca esteve em situação certa para manifestá-lo. Fui presa, acorrentada, ameaçada de morte repetidamente. Minha voz sobe. Se medo e perigo não acionam poder mágico, não sei o que acionaria. Talvez não seja sobre medo, ele diz pensativamente. Talvez seja sobre a lua. A lua está sempre lá. Gesticulei para a janela onde o sol brilha. Mas a lua de sangue não. Ele fecha o livro suavemente. Em 6 dias, a lua mais rara aparecerá. Eclipse lunar onde a lua fica vermelha como sangue. Se seu poder está ligado a fenômenos lunares, talvez só se manifeste durante eventos raros. Então não há maneira de saber até a própria noite da profecia. Exato. Ele segura meu olhar. Razão pela qual precisamos de você, viva até então. Se seu poder aparecer e for destrutivo, lido com isso. Se aparecer e for outra coisa, talvez a profecia seja sobre salvação, não condenação. É muita fé para depositar em talvez. Ele sorri, e novamente é aquele sorriso pequeno e relutante que transforma seu rosto inteiro. Tenho 6 dias para decidir se minha fé está bem colocada. Você tem 6 dias para me provar que está. Olhamos um para o outro sobre livro antigo que condenou minha vida. Luz do sol ilumina poeira dançando no ar entre nós. 6 dias de repente parece simultaneamente uma eternidade e piscar de olhos. Ajude-me a entender. Digo finalmente. Por que isso importa tanto para você? Sou apenas uma vida. Você é rei. Já deve ter tomado decisões difíceis antes. Algo escurece em seu rosto. Já. E cada uma me assombra. Antes que possa perguntar mais, passos ecoam nas escadas. Theron se afasta de mim rapidamente, criando distância apropriada. Lady Morgana aparece, seu vestido de seda vermelha sussurrando enquanto move-se. Majestade, seus olhos frios deslizam para mim. Procurava por você. O conselho precisa discutir. Ela para.
franzindo o nariz delicadamente. Por que está fechado aqui com a prisioneira? Pesquisando a profecia. Theron responde calmamente. Como disse ontem, busco certeza antes de ação. Certeza. Ela repete a palavra como se fosse obscenidade. Majestade. Com todo respeito. Há coisas que não requerem investigação sem fim. A profecia foi clara por séculos. As profecias são interpretadas por pessoas. Pessoas erram. Oráculos não erram. Ela contra-argumenta. E mais importante, não podemos nos dar ao luxo de erro agora. Temos 6 dias antes da lua de sangue. Cada dia que esperamos é dia que ela vive, respirando, sendo exatamente o que a profecia alertou, ou sendo exatamente o que precisamos salvar. Theron fecha o livro com finalidade. Estava apenas mostrando a Elora os textos originais. Elora. Morgana prova meu nome. Quão familiar, majestade. Tenho nome. Interrompo antes de poder me impedir. Prefiro ser chamada por ele do que por abominação. Silêncio cai como lâmina. Morgana me encara com ódio tão puro que quase recuo. Mas há algo mais em seus olhos também. Medo. Ela tem medo de mim. Não por causa da profecia. Há algo pessoal neste ódio. Você ousa falar sem permissão. Ela sibila. Você, que deveria estar morta, ousa... Suficiente. Theron coloca-se entre nós. Morgana, se o conselho precisa de mim, estarei disponível em 1 hora. Por agora, continuo minha pesquisa. Ela abre a boca, fecha, abre novamente. Finalmente faz reverência apertada. Como desejar, majestade. Mas lembre-se, cada dia de hesitação nos aproxima do desastre. Ela sai com costas rígidas de indignação. Quando estamos sozinhos novamente, solto respiração que não percebi estar segurando. Ela me odeia. Ela tem medo de você. Theron corrige. Pessoas geralmente odeiam o que temem. Por que ela teria medo de mim especificamente? Nem a conheço. Ele hesita, como se pesando quanto revelar. Morgana perdeu o filho há 5 anos. Ataque de alcateia rival. Desde então, ela busca coisas para culpar. Inimigos. Presságios. Qualquer coisa que dê significado à morte dele. E eu sou o presságio conveniente. Exatamente. Ele se move para a janela, olhando para o pátio lá embaixo. Ela não é má, Elora. Apenas quebrada por perda. Como muitos neste castelo. E você? Pergunto suavemente. O que te quebrou? Ele não se vira. Nada que importe agora. Mas importa. Posso ouvi-lo em sua voz. Ver no jeito que seus ombros se curvam ligeiramente. Como se carregassem peso que ninguém mais pode ver. Meu pai era tirano. Ele diz finalmente. Governava através de medo e violência. Quando eu tinha 18 anos, enfrentei-o. Ele me forçou a escolher. Desafiá-lo em combate até a morte, ou assistir ele executar minha mãe por traição que não cometeu. Meu coração aperta. Você lutou. Ganhei. Ele se vira finalmente, e vejo dor antiga em seus olhos. Mas ganhar significou matá-lo. Meu próprio pai. E todos os dias desde então, questiono se havia outro caminho. Se poderia ter salvado ambos. Se a escolha que fiz foi certa ou apenas menos errada. Por isso você hesita agora. Compreendo. Você não quer ser forçado a outra escolha impossível. Toda escolha de rei é impossível, Elora. Ele se aproxima, parando a metros de distância. Mas esta, se eu te matar e estiver errado, carrego seu fantasma junto com o dele. Se te deixo viver e você realmente é destruição, cada morte resultante é minha culpa. Não há vitória aqui, apenas graus de falha. Então me deixe te dar saída. Respiro fundo. Se quando a lua sangrar, meu poder aparecer e for destrutivo, prometo não lutar quando vier me matar. Você estará certo. Profecia estará certa. E não precisará carregar culpa. E se seu poder for outra coisa? Ele pergunta. E se for salvação que todos interpretaram errado como condenação? Então talvez eu tenha finalmente propósito além de ser advertência. Forço o sorriso. Seria mudança agradável. Ele estudou meu rosto por tempo longo. Tem 22 anos. Diz finalmente. Deveria estar planejando vida, não morte. Difícil planejar vida quando todos esperam que você acabe o mundo. Ele abre boca como se fosse dizer algo, mas bater urgente na porta o interrompe. Guarda entra sem esperar permissão, rosto pálido. Majestade, perdão pela intrusão, mas há distúrbio na vila.
Aldeões estão reunindo-se. Falam em tomar justiça nas próprias mãos. Meu sangue congela. Justiça contra mim? Guarda evita meu olhar. Dizem que enquanto a abominação vive, todos estão em perigo. Que o rei foi enfeitiçado. Que precisam agir antes que seja tarde demais. Teron fica tenso como o arco prestes a disparar. Quantos? 50. Talvez mais. Armados com tochas e ferramentas agrícolas, marchando para o castelo. Seu primeiro pensamento não é sobre sua segurança ou do castelo. É sobre mim. Vejo isso na forma como seus olhos procuram os meus imediatamente. Venha. Ele estende mão. Preciso te colocar em segurança. A ironia não passa despercebida. Há dias atrás ele vinha me executar. Agora protege-me de turba que quer fazer o trabalho dele. Desço as escadas de biblioteca tão rápido que tropecei. Teron me pega pelo cotovelo, estabilizando-me. Seus dedos são quentes através do tecido fino do meu vestido. Mesmo neste momento de pânico, meu corpo registra o toque, estremecendo de forma que nada tem a ver com medo. Não solte minha mão. Ele ordena, entrelaçando nossos dedos. Atravessamos corredores em velocidade que deixa minha respiração curta. Guardas caem atrás de nós, formando barreira protetora. Através de janelas, vejo fumaça subindo da vila. Ouço gritos distantes, raiva coletiva de multidão que decidiu que justiça não pode esperar. Para onde estamos indo? Ofego. Torre Norte. Mais segura. Ele não diminui velocidade. E de lá, podemos ver o que estamos lidando. Subimos escadas em espiral até meus pulmões queimarem. Torre Norte é a estrutura antiga. Muros de 3 metros de espessura, janelas estreitas projetadas para arqueiros. Entramos em sala circular no topo. Aproximei-me da janela cuidadosamente. Lá embaixo, posso ver multidão crescendo nos portões. Tochas acesas mesmo sob luz do dia, criando brilho ameaçador. Faces distorcidas por raiva. Bocas abertas em gritos que chegam até aqui como rugido distante. Majestade, voz de Lord Castor faz-me girar. Ele entra com metade do conselho em suas trilhas. Isto é exatamente o que alertamos. O povo não tolerará a presença dela. Que a isso é tão preciosa sobre a democracia para os quais temê-las, mas pois parece. Eu acho ter senhor como amém. Até certo vejo o poder, você e eu imaginar deveria morrer. Nem então você pôde ver pena mais. Podemos confiar. Muitos é aqui em certas situações, tal pensamento qual, nada parece estar certo. Então confie, mas mais ainda, pode acreditar neste assunto, quando realmente tem pensar. Então disse, quando vai chegou, disse fazer, pôde até poderia, vou havia fazer. Veja, porque perdão, vou continuar. Corretamente. Eles seguem ordens de alguém. Teron olha pela janela, mãos fechadas atrás das costas. Aldeões não se organizam assim espontaneamente. O que insinua? Morgana pergunta friamente. Que alguém os incitou. Ele se vira, olhos varrem o conselho. Alguém que se beneficia da histeria. Alguém que quer minha mão forçada. Tensão na sala aumenta até ar parecer vibrar. Conselheiros trocam olhares. Alguns parecem ofendidos. Outros, culpados. Majestade. Brennan dá passo à frente. Com todo respeito, talvez não seja conspiração. Talvez seja simplesmente medo legítimo. 5 dias restam. Povo vê rei protegendo a ameaça profetizada. Naturalmente se desesperam. Então acalmarei seus medos. Teron move-se em direção à porta. Como? Castor bloqueia caminho. Cedendo às demandas deles? Executando a garota? Explicando a verdade. Que a profecia pode estar errada. Que precisamos de certeza antes de tirar vida inocente. Inocente. Morgana ri, som amargo. Ela o enfeitiçou, claramente. Em 2 dias, mudou de executor decidido para defensor ardente. Teron avança sobre ela tão rápido que ela recua. Cuidado com suas palavras, Lady Morgana. Questionar pesquisa não é o mesmo que acusar traição. Não é traição que acuso. Ela responde, recuperando compostura. É fraqueza. Sentimento equivocado por jovem bonita quando o reino inteiro está em jogo. Meu rosto queima. Não porque suas palavras são verdadeiras. Nada aconteceu entre Teron e eu que justificasse tal acusação. Mas porque parte de mim, pequena parte traidora, deseja que tivesse. Suficiente. Teron fala com tal autoridade que todos silenciam.
Falarei com o povo. Explicarei meu raciocínio. Se após ouvir ainda exigirem sangue, ele hesita, olhando brevemente para mim. Então reconsiderarei. Meu coração afunda. Claro, ele é rei primeiro. Se escolha é entre mim e estabilidade de seu reino, não há realmente escolha. Fica aqui, ele diz para mim. Guardas permanecerão na porta. Ninguém entra. E se a turba invadir o castelo? Não permitirei. Algo feroz queima em seus olhos. Confie em mim. Antes que eu possa responder, ele sai, conselho seguindo como corvos atrás de grão. Porta se fecha com finalidade que ecoa como sino de morte. Fico sozinha na torre, apenas com guardas mudos do lado de fora. Aproximo-me da janela novamente, observando Theron aparecer nos portões. Mesmo à distância, posso ver seu porte régio, forma como silencia a multidão apenas com presença. Não consigo ouvir palavras, mas vejo gestos. Ele fala, mãos abertas, postura não ameaçadora, mas firme. Alguns na multidão baixam tochas. Outros gritam mais alto. Debate dura o que parece horas, mas provavelmente são minutos. Então algo muda. Alguém joga pedra. Ela atinge Theron no ombro, fazendo-o cambalear. Guardas cercam-no imediatamente, mas ele os afasta, mantendo posição. Outra pedra. Esta erra por centímetros. Multidão está ficando violenta, palavras não sendo suficientes para acalmar medo que alguém cuidadosamente cultivou. Meu coração dispara. Ele vai se machucar tentando me defender. Rei vai morrer porque se recusa a matar prisioneira. A ironia é tão amarga que quase rio. Preciso fazer algo. Não posso ficar aqui assistindo enquanto sofre por minha causa. Corro para a porta, batendo nela. Guarda abre parcialmente, olhando-me com suspeita. Preciso falar com eles. Digo rapidamente. Preciso me entregar. Majestade ordenou que ficasse aqui. Majestade está prestes a ter revolta em suas mãos. Empurro a porta com força que me surpreende. Se querem minha morte, que seja. Melhor um sacrifício do que guerra civil. Guarda me agarra pelo braço. Não posso permitir. Som de vidro quebrando nos congela. Olhamos para a janela onde pedra jaz em meio a cacos. Através da abertura, gritos ficam mais altos, mais frenéticos. Por favor, sussurro. Deixe-me acabar com isso. Ele olha para mim. Guerra visível em seu rosto entre dever e consciência. Finalmente solta meu braço, afastando-se. Que os deuses me perdoem. Corro antes que mude de ideia. Descendo escadas tão rápido que quase caio. Quando explodo através da porta principal do castelo, luz do sol me cega temporariamente. Silêncio cai sobre multidão. 100 pares de olhos giram para mim, alguns surpresos, outros triunfantes. Theron vira-se, rosto empalidecendo quando me vê. Elora, não. Aqui estou. Minha voz sai mais forte do que esperava, carregando através do pátio. A abominação que todos temem. A destruição profetizada. Se minha morte trará paz, que seja. Dou passo à frente. Depois outro. Theron move-se para me bloquear, mas o impeço com o olhar. Por favor. Sussurro apenas para ele. Deixe-me fazer isto. Deixe-me escolher. Seus olhos procuram os meus, dor e raiva, e algo mais profundo lutando em suas profundezas douradas. Não quero este sacrifício. Não é seu para recusar. Passo ao redor dele, encarando a multidão que veio me matar. Meu nome é Elora. Nasci sob eclipse sem escolha nisso. Carrego olhos que mudam sem pedir. Se isso faz de mim monstro, então sou monstro que prefere morrer do que ver inocentes feridos por minha causa. Homem na frente, rosto marcado por cicatrizes antigas, cuspiu no chão. Palavras bonitas de abominação. São verdadeiras. Encontro seus olhos sem piscar. Acreditem ou não, decido morrer com dignidade. E então Lua escolhe este momento. Impossível como parece em plena luz do dia para aparecer. Não lua normal, mas algo que não deveria existir ainda. Mancha vermelha no céu azul. Eclipse parcial acontecendo dias cedo demais. Murmúrios assustados correm pela multidão. Apontam para céu, para mim, fazendo sinais de proteção. Sinto algo estranho em meu peito. Calor construindo, espalhando através de veias como fogo líquido. Meus olhos ardem. Não dor, mas pressão, como se quisessem sair. Elora,
Voz de Teron carrega advertência e admiração. Seus olhos, sei sem olhar, estão mudando. Não gradualmente como sempre fazem, mas rápido, cintilando através de cores. Cobre para dourado, para prata e de volta. Refletindo não apenas a lua, mas algo mais profundo. Poder surge dentro de mim como maré. Pela primeira vez em 22 anos sinto. Pulsa em sincronia com meu coração. Canta nas mesmas notas da lua que sempre me marcou. E então vejo. Não com meus olhos, mas com algo além. Vejo passado e futuro entrelaçados. Vejo o reino em chamas, mas não por minha mão. Vejo traição vindo de dentro, não de fora. Vejo verdade que foi escondida por séculos. A profecia estava certa. Mundo como conhecem cairá. Mas não porque sou destruição, porque sou mudança. E mudança sempre parece destruição para aqueles que lucram com o mundo antigo. Caio de joelhos quando visão me libera. Teron me pega antes que bata no chão, segurando-me contra peito. Multidão recuou, medo substituindo raiva. O que você viu? Ele pergunta urgentemente. Verdade. Sussurro, olhando para ele. Finalmente vi verdade. Mas antes que possa explicar, antes que possa avisar sobre traição vindo, escuridão me reclama. A última coisa que ouço é sua voz chamando meu nome. E a última coisa que sinto é segurança impossível de estar em seus braços. Acordo em algum lugar macio. Leva minutos desorientadores para catalogar sensações. Lençóis de seda contra minha pele. Travesseiro que cheira a pinho e algo masculino. Luz suave filtrando através de cortinas pesadas. Não é meu quarto. Nem Torre Norte. Abro olhos lentamente, piscando contra a claridade. Teto alto acima pintado com constelações. Paredes cobertas com tapeçarias mostrando batalhas antigas. Uma lareira maior que algumas celas onde vivi. Chamas crepitando suavemente. Estou nos aposentos do rei. Sento-me bruscamente, coração disparando. Movimento chama a atenção de figura sentada em cadeira perto da janela. Teron levanta-se, cruzando o quarto em 3 passadas longas. Devagar, ele coloca a mão em meu ombro, impedindo-me de me levantar. Desmaiou. Carrego-a aqui porque era mais perto que seu quarto. Por quanto tempo? 6 horas. Ele se senta na borda da cama, estudando meu rosto com intensidade que faz minha pele formigar. Estava começando a temer que não acordaria. O que aconteceu? Depois que desmaiei? Multidão dispersou. Ele passa a mão pelo cabelo, gesto de frustração. Ver seus olhos mudarem assim, sentir poder emanando de você, os assustou mais do que palavras jamais fariam. Então agora tem mais medo ainda. Talvez. Mas também tem dúvida. Ele se inclina para a frente, cotovelos nos joelhos. Elora, o que você viu? Durante visão? Pressiono mãos contra têmporas onde dor lateja suavemente. Vi muito, rápido demais para processar tudo. Mas uma coisa foi clara. A profecia não é sobre mim destruindo o reino. É sobre eu expor verdade que destruirá estruturas de poder que existem agora. Que verdade? Alguém no conselho está mentindo. Não vi quem, mas vi traição. Alguém quer que eu morra não porque sou perigosa para reino, mas porque sou perigosa para eles especificamente. Seus olhos estreitam. Você tem certeza? Tão certa quanto posso estar sobre visões que nunca tive antes. Encontro seu olhar. Teron, meu poder não é destruição, é revelação. Por isso me temem. Sob lua de sangue, verdades escondidas virão à luz. E alguém tem muitos segredos para proteger. Ele fica quieto por tempo longo, processando. Finalmente levanta-se, caminhando até a janela. Preciso saber em quem posso confiar. Pode confiar em mim. As palavras saem antes que eu possa pará-las. Sei que não tem razão para acreditar. Sou prisioneira. Profecia viva. Todas razões para duvidar. Mas juro por lua que me marcou. Não sou sua inimiga. Ele se vira. Algo vulnerável em seu rosto que nunca vi antes. Sei. Sabe? Desde o momento que olhei em seus olhos pela primeira vez. Ele volta para a cama, sentando-se mais perto desta vez. Vi medo lá, assim, confusão. Mas não malícia, não engano. E quando ficou diante daquela multidão oferecendo sua vida para proteger outras, ele balança a cabeça. Destruição não faz sacrifícios. Salvação faz. Então você acredita? Que profecia foi mal interpretada?
Acredito que em 4 dias descobriremos verdade. Seus olhos procuram os meus. E acredito que quando Lua sangrar, você será a chave para salvar este reino, não destruí-lo. Como pode ter tanta certeza? Porque vi o que vi quando seus olhos mudaram. Ele ergue mão, hesita, então suavemente toca meu rosto. Poder fluindo através de você não era escuridão, Elora. Era luz. Pura, brilhante, impossível de ignorar. E quem quer que esteja lutando contra isso, eles sabem que não podem controlar luz, apenas extingui-la. Seu toque queima minha pele de forma que nada tem a ver com temperatura. Posso sentir batidas do meu coração ecoando onde seus dedos repousam contra minha bochecha. Ele deve sentir também, porque algo muda em sua expressão. Suaviza, aquece. Devo ir. Ele diz, mas não se move. Deixá-la descansar. Não quero descansar. Protesto, surpreendendo a nós dois. 4 dias, Teron. Apenas 4 dias para descobrir quem está me incriminando. 4 dias para provar que não sou o monstro que todos acreditam. Nunca pensei que fosse monstro. Ele diz quietamente. Mesmo quando vim te executar, vi pessoa olhando de volta. Assustada, sim, mas não monstruosa. Nunca monstruosa. Lágrimas picam meus olhos sem aviso. Ninguém nunca disse tal coisa para mim. Ninguém jamais me viu como apenas pessoa. Ei, ele limpa a lágrima que escapa com o polegar. Sem choro. Precisamos de você forte. Como posso ser forte quando nem sei o que sou? Você é exatamente o que precisa ser. Ele segura meu rosto entre ambas mãos agora, obrigando-me a encontrar seu olhar. É Elora, nascida sob eclipse, marcada pela lua, assustada e corajosa e sobrevivente. E em 4 dias, quando Lua sangrar, mostrará a todos exatamente quão poderosa sobrevivente pode ser. Quero acreditar nele. Quero acreditar que há propósito em tudo isso, que anos de sofrimento levarão a algo além de morte em altar de medo. Mas dúvida sussurra que talvez ele esteja errado. Talvez quando Lua sangrar, serei exatamente destruição que todos temem. Como se lesse meus pensamentos, ele se inclina mais perto. Posso sentir seu hálito contra minha pele. Vê-lo lutar com algo internamente. Elora, meu nome em seus lábios parece oração. Se em 4 dias você for o que eles dizem, se precisar te... Ele fecha olhos brevemente. Não posso completar essa promessa. Não posso matá-la. Não mais. Coração tropeça no peito. O quê? Deveria poder. Ele abre olhos. E vejo tormenta lá. Sou rei. Devo colocar reino acima de tudo. Mas quando penso em erguer lâmina contra você, ele balança a cabeça. Não consigo. E isso me torna fraco ou torna a profecia certa, não importa. Não consigo. Teron, preciso saber. Ele interrompe. Se fosse oposto. Se eu fosse aquele profetizado para destruir tudo. Se tivesse que escolher entre mim e reino. O que escolheria? A pergunta me pega desprevenida. Olho para este rei que conheci apenas dias atrás, que veio me executar, mas me defendeu. Que questiona profecias antigas e arrisca a reputação por verdade. Que segura meu rosto como se eu fosse algo precioso ao invés de amaldiçoado. Escolheria encontrar terceiro caminho, digo finalmente. Porque nem você, nem reino deveriam ter que morrer. Deve haver maneira de salvar ambos. Sempre a otimista, sempre a teimosa. Corrijo, arrancando o sorriso dele. Ele solta meu rosto, mas não se afasta. Descanse. Amanhã começamos investigação adequada. Falarei com cada membro do conselho individualmente. Alguém sabe mais do que diz. E se quem estiver mentindo decidir agir antes que descobramos? Por isso, guardas ficarão em sua porta. Ele finalmente se levanta. Ninguém chega perto de você sem passar por mim primeiro. Proteção ou prisão? Ambos. Ele admite. Mas principalmente proteção. Ele caminha até a porta, para com mão na maçaneta. Elora? Sim. Quando seus olhos mudaram hoje, pela primeira vez desde que me tornei rei, senti esperança. Esperança real de que talvez, apenas talvez, este reino possa ser mais do que medo e sangue. Ele olha para mim por cima do ombro. Não desperdice isso se sacrificando nobremente. Precisamos de você viva. Precisa de revelador vivo, você quer dizer. Preciso de você. Ele corrige suavemente. Apenas você. Então sai.
deixando-me sozinha com o coração acelerado e mente girando. Deito-me novamente, olhando para constelações pintadas acima. Em 4 dias, Lua sangrará. E quando o fizer, meu poder se manifestará completamente. A única questão é: serei salvação ou destruição? E mais importante, se traidor decidir que não pode arriscar descobrir, quanto tempo realmente tenho? Fecho olhos, mas sono não vem. Ao invés disso, vejo novamente fragmentos de visão. Chamas consumindo biblioteca. Sangue nas pedras do salão. Theron ajoelhado diante de alguém que não consigo ver claramente. E através de tudo, Lua sangrenta observando como olho julgador. Apenas 4 dias. 4 dias para salvar reino que sempre me quis morta. 4 dias para provar que luz pode existir mesmo na mais profunda escuridão. 4 dias para entender por que coração que nunca aprendeu a amar está começando a bater apenas por rei que prometeu me matar. Amanhecer chega cedo demais. Luz prateada se infiltrando através de cortinas pesadas como dedos curiosos. Acordo com músculos doloridos. Cabeça latejando onde visões de ontem deixaram marca. Leva momento para lembrar onde estou. Ainda nos aposentos de Theron. Ainda envolta em lençóis que carregam seu cheiro. Bater suave na porta me faz sentar. Entra uma jovem serva que reconheço. A mesma de olhos cinza que trouxe café da manhã dias atrás. Ela parece menos assustada agora. Curiosidade substituindo medo. Bom dia, ela diz timidamente, colocando bandeja na mesinha. Majestade ordenou que recebesse café da manhã aqui. E... ela hesita. Pediu que eu lhe trouxesse isto. Estende pequeno embrulho de veludo negro. Abro-o cuidadosamente, revelando o colar delicado. Corrente de prata com pendente em forma de lua crescente. Interior preenchido com algo que brilha suavemente. Pedra lunar. A serva explica. Dizem que protege aqueles marcados pela lua. Ela cora levemente. Majestade passou hora na joalheria esta manhã escolhendo. Algo quente e impossível se expande em meu peito. Theron escolheu isto para mim. Passou tempo procurando proteção para a pessoa que todos querem morta. Obrigada. Sussurro, passando dedos sobre pedra lisa. Qual seu nome? Ela pisca surpresa. Lila, senhora. Bem, Lila, agradeço sua gentileza. Nestes dias difíceis, pequenos gestos de humanidade significam mais do que sabe. Seus olhos enchem de lágrimas repentinas. Não é monstro, é? Ela pergunta abruptamente. Como todos dizem. Vi seus olhos mudarem ontem. Foi lindo. Assustador, sim, mas lindo como a aurora boreal. Nada monstruoso nisso. Antes que possa responder, porta se abre novamente. Theron entra, parando ao ver Lila. A serva faz reverência rápida e foge, deixando-nos sozinhos. Ela tem razão, ele diz, fechando porta atrás de si, sobre seus olhos. São extraordinários. Veste armadura leve hoje, couro negro trabalhado com detalhes prateados. Cabelo está preso parcialmente para trás, revelando forte linha de sua mandíbula. Parece cada centímetro o rei guerreiro que reputação pinta. Encontrou o colar. Ele nota. Fica bem em você. Toco o pendente ao redor do meu pescoço. Não precisava... Precisava. Ele interrompe, aproximando-se. Se seu poder está ligado à lua, faz sentido ter algo que fortalece essa conexão. Pelo menos é o que Joalheiro disse. Ele parece quase envergonhado. Admito não entender completamente como funciona. Obrigada, digo suavemente. Por tudo. Proteção, investigação, acreditar quando ninguém mais acredita. Ainda não me agradeça. Sua expressão escurece. Interroguei metade do conselho esta manhã. Todos afirmam lealdade, mas... Ele balança a cabeça. Morgana e Castor estão escondendo algo. Não mentiram diretamente, mas escolheram palavras com cuidado demais. Acha que eles são traidores? Acho que estão assustados. E pessoas assustadas tomam decisões desesperadas. Ele se senta na cadeira que ocupou ontem enquanto eu dormia. Preciso de sua ajuda. Minha. Quando Lua sangrar em 3 dias, seu poder se manifestará completamente. Certo? Baseado no que aconteceu ontem, sim. Parece provável. Então precisamos prepará-la. Ele se inclina para frente. Se puder controlar visões ao invés de ser controlada por elas,
Talvez consiga ver quem está contra nós antes que seja tarde demais. Como se prepara para algo que nunca aconteceu antes? Praticando. Ele levanta-se, estendendo mão. Venha, há lugar que pode ajudar. Ele me leva através de corredores que ainda estou aprendendo, descendo escadas que parecem penetrar nas próprias raízes da montanha. Ar fica mais frio, úmido, carregado com um cheiro de terra antiga e pedra. Finalmente paramos diante de porta de madeira tão velha que parece crescer da própria rocha. Este era templo lunar antes de castelo ser construído. Theron explica, empurrando porta com esforço. Meu povo costumava venerar lua aqui. Agora está esquecido por todos, exceto uns poucos. Porta se abre, revelando câmara circular cortada na rocha viva. Teto abobadado foi pintado com fases da lua, pigmentos ainda brilhantes apesar de séculos. No centro, círculo de pedra negra polida, reflete luz de tochas como espelho escuro. Mas mais impressionante é a abertura no teto, perfeitamente alinhada para permitir que luz da lua entre direto. É lindo. Sussurro, girando lentamente para absorver tudo. Sacerdotisas lunares costumavam vir aqui para visões. Ele move-se para o círculo central. Dizem que lua fala mais claramente neste lugar, que barreiras entre visto e não visto são mais finas. Você acredita nisso? Não acreditava. Ele me olha, mas não acreditava em muitas coisas antes de conhecê-la. Aproximo-me do círculo, hesitando na borda. O que faço? Honestamente não sei. Textos antigos falam sobre meditação, abertura para a lua. Mais detalhes foram perdidos quando sacerdotisas morreram. Ele gesticula impotente. Improvise. Piso no círculo. Imediatamente algo muda. Ar fica mais denso, carregado com energia que faz cabelos em meus braços se arrepiarem. Pedra sob meus pés pulsa suavemente, como batimento cardíaco lento. Sente isso? Pergunto. Ele balança a cabeça. Seja o que for, é apenas para você. Fecho olhos, tentando me abrir como textos sugerem. Mas abrir para quê exatamente? A lua não nascerá por horas. E mesmo quando nascer, não será lua de sangue ainda. Ainda assim, algo responde. Não visual como visão de ontem, mas sensorial. Sinto puxão em meu peito, como se corrente invisível me conectasse a algo distante. Frio se espalha dos meus pés para cima. Não desconfortável, mas como mergulhar em água fresca em dia quente. Elora? A voz de Theron parece vir de muito longe, abafada como se estivesse debaixo d'água. Tento responder, mas palavras morrem em minha garganta. Algo maior que eu tomou controle, puxando minha consciência para lugar entre vigília e sonho. Vejo fragmentos novamente, mas mais claros desta vez. Morgana em sala escura, sussurrando com figura encapuzada. Castor queimando pergaminhos, cinzas flutuando como neve negra. Brennan contando moedas de ouro marcadas com símbolo que não reconheço. E então, vejo algo que para meu coração. Theron ajoelhado no salão principal, espada no chão diante dele. Mas não está sozinho. Alguém está atrás dele, lâmina erguida, prestes a... Acordo com um grito preso na garganta, caindo de joelhos no círculo de pedra. Mãos fortes me pegam antes que bata o rosto no chão. Theron me puxa contra seu peito, segurando-me enquanto tremores violentos sacodem meu corpo. Respirei. Ele ordena, voz firme. Está segura. Estou aqui. Agarro sua armadura com dedos que não param de tremer. Alguém vai tentar te matar. As palavras saem em jorro desesperado. Vi. No salão, você de joelhos, alguém atrás de você com espada. Quando? Não sei. Logo. Tem que ser logo porque lua de sangue está em 3 dias e... Ele me afasta gentilmente, mãos firmes em meus ombros, obrigando-me a olhar para ele. Quem? Viu quem estava segurando a espada? Balancei cabeça frustrada. Estava encapuzado. Mas Theron... Vi outras coisas também. Morgana encontrando alguém em segredo. Castor destruindo documentos. Brennan com ouro marcado. Todos escondem algo. Ou todos estão assustados e tomando precauções tolas. Ele aponta. Preciso de mais que suspeitas, Elora. Preciso de prova. Como consigo prova de coisas que ainda não aconteceram? Ele considera por momento. Quando viu Brennan com ouro marcado. Consegue desenhar símbolo? Acho que sim. Rapidamente me conduz de volta para cima, para sua sala de estudos. Entrega-me pergaminho e carvão. Minha mão treme enquanto desenho.
Círculo com 3 luas crescentes entrelaçadas, cada uma apontando direção diferente. Ele fica pálido ao ver. Este é selo da Casa Corvinus. Deveria significar algo para mim? São nossos inimigos ao leste. Família que meu pai destruiu quando tomei trono. Pensei que havíamos eliminado todos, mas... Ele aperta pergaminho. Se Brennan está recebendo o ouro deles, está sendo pago para trair. Mas trair como? Essa é a questão. Theron caminha até a janela, olhando para o pátio onde guerreiros treinam. Se estão financiando alguém dentro do meu conselho, há plano maior em jogo. Algo mais que apenas forçar sua execução. A menos que minha execução seja parte do plano. Digo lentamente. Peças se encaixando. Pense. Se me matam baseado em profecia, como você pareceria? Rei que executa inocente por medo. Perdi apoio do povo. E se me mantém viva, e lua de sangue não traz destruição? Parece fraco por ter hesitado. De qualquer forma, perdi. E rei fraco pode ser deposto. Ele completa, entendimento escurecendo seu rosto. Estão me colocando em posição sem vitória. Então mudamos jogo. Endireito ombros, decisão se formando. Não espere pela lua de sangue. Use-me como isca agora. Absolutamente não. Theron, sou apenas peça neste tabuleiro de qualquer forma. Pelo menos deixe-me ser peça útil. Você não é peça. Ele se vira, atravessando distância entre nós em 2 passos. Não mais. Não para mim. Intensidade em seus olhos rouba meu fôlego. Então, o que sou? Sussurro. Ele ergue mão, dedos roçando minha bochecha com um toque tão suave que quase não sinto. A salvação que não sabia que precisava. A verdade em meio a tantas mentiras. Você é... Porta se abre bruscamente. Guardas entram, arrastando Lila entre eles. A jovem serva está chorando. Vestido rasgado, lábio sangrando. Majestade. Capitão Aldrich se curva brevemente. Pegamos esta tentando envenenar comida da prisioneira. Meu sangue congela. Lila! Ela levanta olhos arrependidos para mim. Me desculpe. Chora. Disseram que matariam minha família se não fizesse. Disseram que você era monstro de qualquer forma, que estaria fazendo favor ao reino. Quem? Theron avança, voz cortante como vidro. Quem ameaçou sua família? Não posso. Ela soluça. Vão matá-los. Estarão mortos de qualquer forma se não falar. Ele para diante dela. Todo rei implacável agora. Última chance. Quem ordenou isto? Lady Morgana. Lila sussurra, quebrando. Foi Lady Morgana. Silêncio cai como lâmina. Theron olha para Aldrich. Prenda-a. Ele ordena. E tragam Morgana. Agora. Enquanto levam Lila chorando, Theron se vira para mim. Seus olhos queimam com raiva fria. Isto acaba hoje. Mas quando guardas retornam meia hora depois, vêm de mãos vazias e rostos pálidos. Majestade. Aldrich mal consegue falar. Lady Morgana desapareceu. E não apenas ela. Lord Brennan também sumiu. Encontramos isto em seus aposentos. Entrega pergaminho manchado de sangue. Theron o abre, lê, e seu rosto fica como pedra. O que diz? Pergunto. Ele me mostra. Palavras escritas em tinta vermelha. Em 3 dias a lua sangrará. Em 3 dias o rei cairá. Em 3 dias a verdadeira ordem será restaurada. A abominação não viverá para ver. Não é apenas sobre mim. Sussurro, horror se espalhando em meu estômago. Nunca foi. Você é alvo real. E você é distração perfeita. Ele amassa pergaminho. Enquanto todos focam em te matar ou proteger, verdadeiro golpe acontece. Então o que fazemos? Preparamos. Seus olhos encontram os meus. 3 dias, Elora. 3 dias para encontrá-los antes que lua sangre. 3 dias para sobreviver ao que vem. E se não conseguirmos, então morremos sabendo que lutamos. Ele toca meu rosto novamente. Gesto tão terno que contrasta com dureza em sua voz. Mas não vou deixar isso acontecer. Não quando finalmente encontrei algo que vale a pena lutar para proteger. Seu reino? Você, ele diz simplesmente. Sempre você. E então, porque tempo está acabando e palavras nunca são suficientes, ele se inclina e pressiona a testa contra a minha. Não é beijo, mas é promessa. É juramento silencioso que transcende qualquer vínculo ou profecia. Quando lua sangrar em 3 dias, enfrentaremos seja lá o que vier juntos. Destruição ou salvação. Traição ou verdade. Sozinhos ou cercados de inimigos.
juntos. Ei, amor, se essas reviravoltas estão acelerando seu coração tanto quanto o meu, deixa aquele curtir para eu saber que você está aqui comigo nessa jornada. Os próximos 2 dias passam em preparação frenética. Theron dobra guardas, interroga cada membro do conselho restante, vasculha castelo procurando Morgana e Brennan. Mas é como se tivessem sido engolidos pela terra. Enquanto isso, pratico no templo lunar sempre que posso. Cada visita ao círculo de pedra traz novos fragmentos, rostos que não reconheço, lugares que nunca visitei, eventos que ainda não aconteceram. Aprendo a não lutar contra puxão, a deixar visões fluírem através de mim como água. E lentamente, padrão emerge. Morgana não está trabalhando sozinha. Brennan é peão, pago para virar conselho contra mim. Mas Morgana, ela tem motivações mais profundas. Vejo em visões. Seu filho não morreu em ataque aleatório. Foi assassinado especificamente. E de alguma forma, ela culpa a linhagem de Theron. Vingança. Sussurro na segunda noite, saindo de outro transe. Não é sobre restaurar a ordem antiga. É vingança pessoal. Theron está ao meu lado, como sempre durante práticas. Contra mim, contra sua família, contra o trono que ela acredita custou vida de seu filho. Ela quer ver tudo queimar. Então por que não me matar diretamente? Por que elaborar toda esta farsa com profecia? Porque matar você a tornaria mártir. Toco o pendente de lua em meu pescoço. Mas se multidão me mata, se seu próprio povo se volta contra você por me proteger, então sua queda parece inevitável. Justa até. Ela não ganha apenas vingança. Ela ganha validação. Exatamente. Ele fica quieto, processando. Como a impedimos? Não impedimos. Encontro seus olhos. Deixamos lua sangrar. Deixamos meu poder se manifestar completamente. E quando o fizer, quando verdades vierem à luz, ela não poderá mais se esconder atrás de profecia e medo. E se seu poder realmente for destruição? Ele pergunta suavemente. E se profecia estava certa? Então você faz o que prometeu. Levanta o queixo, recusando deixar medo me dominar. Mas não acredito que seja. Não mais. Cada visão mostra-me verdades escondidas. Não destruição vindo. Sou revelador, Theron. Não fim do mundo, mas fim de mentiras. Ele segura meu rosto entre suas mãos. Acredito em você. Diz com tal convicção que lágrimas picam meus olhos. Seja o que for que lua de sangue traga, enfrentamos juntos. Na véspera da lua de sangue, castelo inteiro está tenso. Servos sussurram encantos. Guardas verificam armas obsessivamente. Membros do conselho que permanecem evitam uns aos outros. Confiança destruída por traição revelada. E em algum lugar lá fora, Morgana espera. Estou no templo lunar pela última vez, antes do amanhecer, quando Theron me encontra. Ele entra quietamente, fechando porta atrás de si. Não consegue dormir também? Pergunto. Como posso? Ele se junta a mim no círculo de pedra. Amanhã à noite, tudo muda. Assustado? Apavorado. Ele admite. Mas não de você. Nunca de você. Sento-me puxando os joelhos contra peito. Conte-me sobre ela. Sua mãe, a que seu pai teria executado. Ele hesita. Então se senta ao meu lado. Ela era bondosa demais para este mundo. Sempre vendo bem nas pessoas, mesmo quando não mereciam. Meu pai a odiava por isso. Dizia que bondade era fraqueza. Mas você não acha que é? Não. Ele olha para mim. Você me ensinou isso. Bondade diante de crueldade é a força mais pura que existe. Você poderia ter me odiado por vir executá-la. Poderia ter lutado, mentido, implorado. Em vez disso, ofereceu lógica, argumentos, verdade. Ele balança a cabeça. Nenhum monstro faria isso. Talvez seja apenas boa atriz. Então é a atriz que faz meu coração bater mais rápido toda vez que entra em sala. Ele se vira para me encarar. Atriz que faz me questionar cada decisão que tomei como rei. Atriz que me faz querer ser homem melhor. Theron. Não. Ele interrompe. Deixe-me dizer isto. Caso amanhã, caso algo aconteça e não tenha outra chance. Ele respira fundo. Elora, você entrou em minha vida como profecia e se tornou a única coisa real que já conheci. Não sei se acredito em destino ou companheiros ou qualquer outra mística que governa nosso mundo, mas acredito em você. E isso tem que significar algo. Significa tudo.
Sussurro. Porque sinto mesmo. Você se tornou razão pela qual quero sobreviver amanhã. Não apenas para provar profecia errada. Não apenas para salvar reino. Mas para ter chance de ver o que poderíamos ser sem espadas pendendo sobre nossas cabeças. Ele toca meu rosto, dedos traçando linha de minha mandíbula. Se sobrevivermos a isto, quando sobrevivermos. Corrijo. Não se. Quando sobrevivermos. Ele concorda, fantasma de sorriso tocando seus lábios. O que faremos? Descobriremos juntos. Inclino-me em seu toque. Sem profecias. Sem conselhos exigindo execuções. Apenas nós. Apenas nós. Ele repete. E há promessa nessas palavras que transcende qualquer juramento real. Ficamos assim por tempo longo. Testa contra testa. Respirações sincronizadas. Deixando o silêncio dizer o que palavras não podem. Amanhã lua sangrará. Amanhã verdades virão à luz. Amanhã tudo muda. Mas esta noite, neste templo antigo sob o olhar de lua crescente que está prestes a sangrar, somos apenas duas pessoas que encontraram algo precioso em meio ao caos. E seja o que for que amanhã traga, isso terá que ser suficiente. O dia da lua de sangue amanhece frio e claro. Acordo sabendo que estas podem ser minhas últimas horas. O pensamento deveria me aterrorizar, mas estranhamente não. A clareza em saber que fim se aproxima. Não mais espera. Não mais incerteza. Hoje todas as questões serão respondidas. Lila, perdoada por Teron depois de confessar tudo, me ajuda a me vestir. Ela escolheu vestido branco simples, dizendo que me fará parecer menos ameaçadora. Mas quando olho no espelho, vejo o fantasma. Figura pálida com olhos que já começam a cintilar, antecipando o eclipse que vem. Está na hora. Ela sussurra, apertando minha mão brevemente antes de sair. Desço para o salão principal, onde todos se reuniram. Conselho reduzido. Morgana e Brennan ainda desaparecidos, substituídos por faces novas escolhidas por Teron, guardas ao longo das paredes. E no centro de tudo, Teron em seu trono, rosto cuidadosamente neutro. Nossos olhos se encontram através da distância. Ele assente quase imperceptivelmente. Está pronta. Não é pergunta. É afirmação. Confiança. Retribuo o aceno e tomo posição no centro do salão, diretamente sob clarabóia que permitirá que luz da lua entre quando o eclipse começar. Passam-se horas em espera tensa. Sol se põe lentamente, tingindo o céu de vermelho e roxo. Conversas morrem. Movimento cessa. Todos nós observamos céu através de janelas altas, esperando primeira sombra cruzar face da lua. E então, quando o último raio de sol desaparece, começa. Eclipse avança gradualmente, sombra da terra mordendo lua cheia. Branco puro transforma-se em cobre, depois em vermelho profundo. Sangue lunar derramando através do céu. Sinto imediatamente, poder acordando em meu sangue como serpente se desenrolando. Meus olhos ardem, mas não desvio o olhar da lua sangrenta acima. Preciso ver. Preciso entender. Luz vermelha derrama através da clarabóia, banhando-me em brilho carmesim. E com ela, poder explode. Não é como visões anteriores, fragmentadas, confusas. Isto é absoluto, total. Vejo tudo de uma vez. Passado, presente, futuro, entrelaçados em tapeçaria de verdade. Vejo o nascimento de profecia, oráculo antiga não prevendo destruição, mas transformação. Palavras distorcidas por medo através de gerações, até significado original ser perdido. Vejo Morgana no momento em que filho morreu. Não foi ataque aleatório. Foi assassinato ordenado por Castor, tentando eliminar rival por poder. Mas Morgana culpou família errada, deixando o verdadeiro assassino escapar. Vejo Brennan recebendo ouro não de Casa Corvinus, mas de Castor. Vejo Castor orquestrando tudo. Profecia redescoberta convenientemente. Multidão incitada ao ódio. Morgana manipulada em busca de vingança contra alvo errado. E vejo o objetivo final. Não apenas matar Teron, mas destruir qualquer um que possa unir reino depois. Castor quer caos. Quer terra arrasada sobre a qual possa construir novo império. Mas mais importante, vejo meu próprio papel. Não sou destruição. Sou catalisador. Meu poder não destrói. Ilumina.
Revela. Força verdades escondidas à luz. E essa revelação começa agora. Luz explode de mim em onda que varre salão. Não machuca ninguém, mas todos caem de joelhos, sobrecarregados por algo além de compreensão física. Por momento suspenso, todos veem o que eu vejo. Todas mentiras, todas traições, todas verdades escondidas por medo e ódio. Castor grita quando sua culpa é exposta para todos verem. Tenta fugir, mas guardas já se movem, finalmente entendendo quem é verdadeiro traidor. E então, porque o universo tem senso de timing dramático, Morgana emerge das sombras. Ela segurou lâmina alta, olhos selvagens com loucura de dor, mas não avança para Theron como planejou. Avança para Castor. Você, ela sibila. Você matou meu filho. A verdade revelada por meu poder finalmente alcançou-a. Anos de raiva direcionada errada, agora focada em verdadeiro culpado. Castor recua, tropeçando em própria covardia. Foi necessário. Ele argumenta pateticamente. Ele teria dividido o conselho, enfraquecido o nosso. Ele tinha 7 anos. Morgana chora. 7 anos e você o matou por poder. Guardas a desarmam antes que possa completar vingança, mas dano está feito. Verdade exposta para todos verem. Castor é traidor. Morgana foi peão em jogo dele. E eu... Luz gradualmente desvanece de mim, deixando-me cambaleante. Theron está lá imediatamente, pegando-me antes que caia. Está feito. Ele sussurra em meu ouvido. Você provou. Ninguém pode duvidar agora. Olho ao redor do salão. Rostos que me odiavam agora mostram confusão, vergonha, entendimento nascente. Não sou monstro. Nunca fui. Apenas espelho forçando-os a ver verdades que preferiam ignorar. A profecia. Alguém sussurra. Estava certa. O mundo que conhecíamos caiu, mas não através de destruição. Outro responde. Admiração em voz. Através de revelação. Theron me ajuda a ficar de pé, mantendo o braço ao redor de minha cintura quando pernas tremem. Olha para conselho, para guardas, para todos reunidos. Hoje presenciaram poder que não entendem. Ele fala com autoridade que não admite argumento. Viram verdades reveladas, mentiras expostas, e viram que profecia que tememos por tanto tempo não era sobre destruição do reino. Era sobre destruição de nossas mentiras. Ele me puxa mais perto. Elora não é ameaça. Nunca foi. É presente. Habilidade de ver verdade em mundo de enganos. E de hoje em diante, qualquer um que levantar mão contra ela, responde a mim pessoalmente. Silêncio. Então, lentamente, começando com o jovem guarda no fundo, um a um caem de joelhos. Não em medo, em respeito. Revelador lunar. Alguém sussurra. Assim como textos antigos prometeram. Não prometeram destruição. Outro diz com admiração. Prometeram verdade. Olho para Theron, lágrimas correndo livre por minhas bochechas. Ele sorri, verdadeiro, genuíno, transformando o rosto inteiro. E diante de todos, sem vergonha ou hesitação, beija minha testa com ternura que faz coração derreter. Bem-vinda ao novo mundo. Ele sussurra apenas para mim, aquele que construímos em verdade ao invés de medo. Mas nossa vitória é interrompida por som de algo pesado caindo. Nos voltamos para ver Castor caído, espuma em seus lábios. Veneno. Guardas confirmam. Tomou própria vida. Morgana ri, som quebrado e sem alegria. Covarde até fim. Ela diz, permitindo que guardas a levem. Pelo menos morrerei sabendo verdade. Quando o salão esvazia, apenas Theron e eu permanecemos. Lua vermelha ainda brilha através de clarabóia, banhando-nos em luz carmesim. Mas está começando a clarear já, eclipse passando. Acabou. Digo, mal acreditando. Realmente acabou. O pior acabou. Ele corrige. Mas começar, ele toma minhas mãos. Isso apenas começou. Se me permite, gostaria de fazer algo que deveria ter feito dias atrás. O quê? Ele se ajoelha diante de mim e meu coração para. Elora, marcada pela lua, reveladora de verdades, mulher que mudou tudo. Honrar-me-ia se considerasse ficar. Não como prisioneira, não como convidada relutante,
mas como companheira escolhida. Você está... Minha voz falha. Está me pedindo para ser minha rainha. Ele completa. Para estar ao meu lado enquanto reconstruímos reinos sobre verdade ao invés de medo. Para usar seu dom não para destruir, mas para curar. Ele aperta minhas mãos. Sei que não tenho o direito de pedir. Vim executá-la. Mantive-a prisioneira. Mas... Sim, interrompo, rindo e chorando simultaneamente. Sim, Theron. Sim para tudo. Ele se levanta, puxando-me em abraço tão forte que quase não consigo respirar. Mas não me importo. Pela primeira vez em 22 anos, estou exatamente onde pertenço. Acima de nós, lua de sangue continua sua jornada através do céu. Mas não é presságio de condenação. É testemunha de novo começo. O mundo como conheciam realmente caiu esta noite. E dos cinzas, algo melhor nasceu. Algo construído em verdade, confiança e amor improvável entre rei e mulher, que Lua escolheu marcar. Quando o eclipse finalmente termina, Lua retorna à prata pura. E na luz renovada, vejo o futuro se desdobrando. Não perfeito, não fácil, mas verdadeiro. E pela primeira vez, futuro não me assusta. Porque finalmente, tenho escolha nisso. 6 meses depois, fico na varanda real observando lua cheia subir sobre montanhas. Meus olhos brilham prata em resposta, mas não há medo nisso agora. Apenas reconhecimento. Lua e eu chegamos a entendimento. Ela me marcou não como maldição, mas como bênção. Braços envolvem minha cintura por trás. Theron descansa queixo no meu ombro, ambos observando o céu noturno. Conselho quer saber quando anunciaremos. Ele murmura. Anunciaremos quando estivermos prontos. Cubro suas mãos com as minhas. Não antes. Obstinada até fim. Sempre. Sorrio, virando-me em seus braços. Como você gosta. Ele ri. Som que ouço cada vez mais frequentemente agora. Reino mudou nos últimos meses. Sem Castor envenenando o conselho. Sem Morgana alimentando vingança. Paz lentamente se estabeleceu. Não paz perfeita. Ainda há aqueles que me temem, que desconfiam de meu poder. Mas mais aceitam agora. Entendem que revelação, embora dolorosa, é necessária para a cura. E Morgana, ela foi julgada. Mas ao invés de execução, Theron ofereceu exílio. Chance de começar novamente longe de lugar manchado com memórias de filho perdido. Soube que aceitou gratamente, partindo para sul onde ninguém conhece sua história. Misericórdia. Theron havia dito quando o conselho questionou decisão. Algo que deveria ter mostrado há muito tempo. Reino está cicatrizando. Lentamente, mas inevitavelmente. E eu encontrei lugar nele. Uso o dom para ajudar a resolver disputas, revelar fraudes, encontrar verdades perdidas. Alguns me chamam de vidente lunar, outros, reveladora. Mas meu título favorito é o mais simples. Rainha. Em uma semana, coroação será oficial. Mas já me sinto como tal. Reino aceitou-me. E mais importante, aceitei a mim mesma. O que está pensando? Theron pergunta, estudando meu rosto sob o luar. Que profecia estava certa de forma que ninguém esperava. Encontro seus olhos. Mundo que conhecíamos caiu. Mas algo melhor tomou seu lugar. Algo construído por você. Ele beija minha testa. Gesto que se tornou seu favorito. Minha salvadora improvável. Nossa salvadora. Corrijo. Isso não foi apenas sobre mim. Foi sobre escolher verdade sobre conforto. Luz sobre escuridão. Amor sobre medo. Filosófica esta noite. A lua faz isso comigo. Olho para a orbe prateada acima. Lembra-me de quão longe viemos. De onde começamos. Executada e prisioneira. Exatamente. Inclino-me nele. Olhe para nós agora. Ele me vira para encará-lo completamente. Luar iluminando ambos rostos. Olhe para nós. Repete suavemente. E então, porque palavras nunca são suficientes, beija-me. Não apressado ou furtivo como primeiros beijos roubados durante dias tensos antes da lua de sangue, mas lento, profundo, promessa de todo o amanhã que teremos. Quando finalmente nos separamos, respirações curtas, apoio-me contra ele e olho para reino se estendendo abaixo. Luzes cintilam em vilas distantes. Fumaça sobe de chaminés. Vida continua, mais pacífica agora, mais esperançosa. Vai dar certo. Theron diz com convicção. Sei que vai.
Como pode ter tanta certeza? Porque tenho você. Ele segura meu rosto, olhos dourados sérios. E você tem dom para ver verdade. Enquanto permanecermos fiéis a isso, à verdade e um ao outro, nada pode nos destruir. Quero acreditar nele. E olhando em seus olhos, vendo o reflexo de própria determinação, acho que acredito. A lua testemunha nossa promessa silenciosa sob céu estrelado. A mesma lua que marcou meu nascimento, que testemunhou meu sofrimento, que me deu poder para mudar tudo. E pensar que costumava odiá-la. Sussurro. E agora? Agora entendo. Sorrio através de lágrimas felizes. Ela não estava me amaldiçoando. Estava me preparando. Para quê? Para isto. Gesticulei para reino, para homem ao meu lado, para a vida que nunca imaginei possível, para ser exatamente o que precisava ser no momento certo. Reveladora de verdades, destruidora de mentiras, salvação disfarçada de profecia. E acima de tudo, mulher que aprendeu que marcas que outros chamam de maldições podem ser maiores bênçãos de todas. Porque foi minha diferença que me salvou. Foi ser vista como um monstro que me ensinou compaixão. E foi ser condenada à morte, que me mostrou como realmente viver. A lua brilha a aprovação prateada sobre nós, enquanto ficamos entrelaçados sob estrelas. E pela primeira vez em 22 anos, não há medo em meu coração quando olho para ela. Apenas gratidão. Porque lua que todos temiam seria minha ruína tornou-se minha maior aliada. E profecia que deveria me destruir, tornou-se história de como encontrei salvação no lugar mais improvável. Nos braços de rei que veio me matar, mas escolheu me amar. E nos olhos de lua que me marcou não para a morte, mas para destino. Obrigada do fundo do coração por embarcar nessa jornada comigo, amor. Se essas histórias tocam sua alma como tocam a minha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem história nova te esperando aqui. E não esquece de me contar nos comentários. Qual foi sua parte favorita dessa história? Até a próxima, sob a luz da lua.